Beleza, rapaziada. Então, hoje eu tenho um vídeo interessante para trazer para vocês, muito mais relacionado na questão da atualidade, ação e reação, do que vem acontecendo com as mulheres em relação à Red Pill e por que que elas estão com tanto medo ultimamente. O que acontece? Vamos dizer, desde a época de 70, o feminismo começou a trazer diversas libertações para elas. Libertações como maior entrada no mercado de trabalho, salários iguais e tudo mais. E não é esse meu ponto da crítica. Eu acho realmente essa parte do feminismo, no caso de igualar essa questão, sensacional. Essa crença no mercado de trabalho e tudo mais, realmente, seria uma consequência, né? Então, nessa questão, tudo certo, tudo ótimo. Mas a partir do momento que começou a dizer, você é mulher, você é um ser incrível, você dizer pra uma simples menininha, você é nota 10/10. Por quê? Porque você é mulher? Você. Não, 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 isso não é sua culpa. A culpa é do patriarcado. Por quê? Porque você é mulher. Então eles fizeram a sua cabeça e tudo mais. Não, você não tem culpa de nada. Então o que acontece? A culpa para elas é sempre terceirizada, sempre, e normalmente sempre do homem, ou da sociedade machista opressora criada pelo homem. Então no fim a culpa sempre vai terminar no homem, lembre-se sempre disso, principalmente em alguma discussão que acabar tendo. Então vamos lá. É, O que que acontece nisso? A mulher ela tem sempre o interesse pelo alfa e um ódio pelo beta é um modo de dizer por quê? Porque pelo alfa ela tem um alto interesse, então ela vai fazer de tudo por ele, no sentido que vai investir muito mais para conseguir ter a atenção, a validação dele, enquanto do beta a validação dele para ela é importante, mas ela não vai se desdobrar por isso. Ela não liga, sinceramente, se esse cara morreu ou não, tanto faz. Essa validação dele não tem tanto valor como a de um alfa. A validação de um cara nota 5 não tem a mesma validação que um cara nota 9. E da mesma coisa para o homem, né? A validação de uma guria nota 4 não tem a mesma validação para uma guria nota 9. É bem diferente para o ego de cada um, né? Então elas sempre vão querer o alfa. E o que que a Red Pill tem feito? Tem feito os betas começarem a olhar para esse movimento, olharem assim, pô, tá retornando aquele movimento em que 80% das mulheres ficam só com 20% dos homens? Não, 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 isso está muito errado. E esse movimento começa a mudar nesse sentido com a Red Pill, porque esses betas eles vão começar a investir em si mesmos, eles vão começar a cuidar de si, eles vão começar a crescer financeiramente, vão começar a focar somente em si e vão ficar com cada vez mais alto valor. E o que que acontece? Essas mulheres que antes não queriam eles, agora vão começar a querer. Mas o que que tem na mentalidade dele? Não. Quando eu tinha um VSM menor no sentido de não estar bem financeiramente, você não olhava nem na minha cara, literalmente, não passava direto por mim na rua e nem olhava. Por que que agora que eu tô bem você tá querendo se aproximar, tá vindo aqui toda querida, tá mandando mensagem oi sumido? Por que agora? Isso até um exemplo simples que eu posso dar, não no sentido financeiro, mas que aconteceu comigo, né, há 2 anos atrás. Eu pesava cerca de 100 quilos, e aí, em praticamente 8, 9 meses, eu perdi 37 quilos. Nesse meio do tempo aí, eu entrei pra academia e eu ganhei quase 17 quilos de massa muscular. Então dá pra entender como é que ficou o shape, mais ou menos. E eu vi bastante cara, assim, principalmente que antes falava muita besteira pra mim, começou a ficar mais preocupado, com mais medo, e principalmente na questão de mulheres que antes não olhavam na minha cara, ou faziam brincadeira, ou falavam mal pelas minhas costas, olho gordo, etc., querendo se aproximar, querendo falar um oi sumido. Nossa, como você mudou, você tá tão interessante. Tudo por quê? Porque o meu VSM aumentou, o meu valor sexual de mercado aumentou, causando mais atração nesse sentido. Mas daí tu acha que eu vou querer olhar na cara de uma guria que, quando eu tava mais embaixo, não me respeitava? E esse é o primórdio de tudo. Ela não tem obrigação de ficar com você, óbvio que não. Isso a gente sabe muito bem. Mas respeito é primordial e inerente a cada ser humano, cada existência de vida. Da mesma forma que deve se respeitar um animal, no sentido de um seu bicho de estimação e tudo mais, também se deve respeitar um ser humano. E todas essas que não tiveram esse respeito por mim naquela época, obviamente eu não vou ter esse respeito no futuro. É, E não é nem sentido de ter um ódio ou alguma coisa, até porque o ódio significa algo. É realmente a questão de ter indiferença. Isso não faz diferença na minha vida. Essas questões que aconteceram simplesmente me deram mais conhecimento, uma situação
mais interessante, uma cabeça melhor, me acabou levando a conhecer o Red Pill, mas me causa uma indiferença enorme. E esse é só um exemplo palpável para ter ideia, assim. O que acontece no final dessas contas? Elas começam a ficar com medo com esses betas acordando, porque essas mulheres que pisaram neles no passado, agora não vão querer elas. O VSMM delas caindo a cada ano, nos 25 chegando ao seu auge, ela com o corpão e rosto, e depois aos 30 as coisas caindo, não ficando mais tão bonita. Depois chega aos 35, o VSM dela já caiu um monte, o homem nessa idade de 35 ele não quer de jeito nenhum uma mulher de 35, ele sempre vai querer uma de 25, sempre vai estar jogando para baixo. E elas começam a ficar sozinhas, e aí a gente está vendo esse grande movimento aí dos óvulos sendo congelados, das tia dos gatos, a tia, né, com 70 gatos, a vizinha fofoqueira solteira. A gente está vendo muitas solteiras involuntárias, porque elas querem sempre o alfa, elas não abaixam o padrão de homem que elas querem, independente do VSM delas, independente da idade, no caso. E sempre querendo aquele cara, mas aquele cara não quer elas. Ele tem um VSM mais alto ao longo do tempo, ele sempre vai querer uma mulher mais jovem. Sempre vai ter uma facilidade maior para conseguir essa mulher. Porque enquanto essa mulher mais jovem ela tá ali num meio onde as pessoas não têm carro, não têm casa, não têm empresa, esse cara vai ter tudo isso. Ele vai estar financeiramente sensacional. Vai ter um carrão, ele vai ter uma casa muito interessante, ele vai ter a própria empresa, ele vai ter um cargo de prestígio. E é isso que vai chamar a atenção dela. Esse é o melhor homem que essa mulher pode conseguir. Sendo que, independente da idade, praticamente, o homem ainda consegue trazer a fertilidade para a mulher. Enquanto a mulher tem um prazo de validade em sentido disso. No máximo, eu diria que até uns 40 anos ainda é possível, mas já chega a ser uma gravidez de risco. Ou seja, isso tudo está acontecendo por causa do movimento de mídias sociais e tudo mais, esse empoderamento feminino, onde elas se acham realmente mais do que são. E como que é o resumo disso tudo? Como que é uma estratégia para seguir nesse caminho? Sempre, nesse intuito é sempre a mesma coisa, é investir em si mesmo, mas nesse sentido a maior regra com certeza é não valide o ego delas. Parando de validar o ego, essa mulher ela não vai se colocar no seu lugar, mas com certeza vai começar a se tornar frustrada pelo que está acontecendo, e é o que a gente está vendo hoje em dia, muitas mulheres na internet reclamando que os homens não abordam mais, que eles não olham mais para ela, que eles não elogiam mais, e isso vai acontecendo principalmente com as mulheres mais velhas, e conforme for passando o tempo, mais vai aumentar isso. Porque eles estão começando a focar em si mesmos, parar de perder tempo, parar de perder o precioso tempo, aliás, com essas mulheres que não merecem nem um segundo deles. Ou seja, parando de validar o ego delas. E o ego, para elas principalmente, é como se fosse o ar. É o ar que ela respira. Quando ela para de ter o seu ego validado, começa a questionar quem ela é, começa a questionar o que está acontecendo, começa a ficar triste, começa a se sentir fora da sociedade. E dessa forma, finalmente começa a pensar em situações, em questão de melhorar e tudo mais. Então, essa seria a forma ideal. Parando de validar o ego, as coisas começam a andar e começam a melhorar mais rapidamente, como vem acontecendo hoje em dia. Então, enfim, esse é o resumo do vídeo de hoje para vocês. Por que as mulheres têm medo da Red Pill? Simplesmente porque está tirando a capacidade sexual delas, no caso, está tirando toda a estratégia sexual delas, né? E isso a gente vai ver ao longo dos tempos como é que vai ser o desenrolar dessa história. Eu acredito que The Winter is Coming e vamos só aguardar para ver no futuro aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por quem ficou até aí e assistiu até agora. Um abraço para vocês e uma boa semana.